Ora, e agora a segunda reportagem especial sobre os 5 anos do rompimento da barragem em Mariana. Os ministérios públicos federal e estadual travam batalhas nos tribunais para que as mineradoras paguem o que devem às vítimas. Recursos e mais recursos atrasam esses processos e nós conversamos com o primeiro bombeiro que pisou na lama lá da Samarco. Ele se impressionou com as ruínas da comunidade de Bento Rodrigues, hoje um lugarejo fantasma, Balança para mim. 5 anos se passaram desde o vazamento de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério e o rompimento da barragem virou do avesso a vida de milhares de pessoas. Na área da mina, funcionários ainda trabalham no mar de lama. Só em Bento Rodrigues, cerca de 600 pessoas tiveram o passado soterrado. A onda de rejeitos avançou pela calha do rio e também desabrigou 101 famílias em Paracatu de Baixo e outras 23 em Gesteira, já na cidade de Barra Longa. Capitão Toledo era o comandante da primeira equipe de bombeiros que chegou ao povoado após o vazamento na barragem de Fundão. Quando eu cheguei, eu fui para a portaria, antes da portaria da Samarco existe a entrada dos diques, Eu não sei o nome que eles dão lá. Mas eu lembro que tava um monte de gente da Samarco chorando, um abraçando o outro, gritando, chamando e cadê fulano, cadê Beltrano? Nós fomos sair daqui no outro dia, era na sexta-feira, por volta de 6 horas da tarde, que a equipe chegou para render a gente, mas é desesperador justamente. Desde dezembro de 2015, ele não pisava aqui. Caminhar por essas trilhas é assustador. De repente, aquela mar de lama literalmente invade e transforma isso numa cidade fantasma, vamos dizer assim, A gente vê que muitas pessoas deixaram história ali, com muita coisa para trás, inclusive sentimento das pessoas ali, não só bens materiais. Nos dias que sucederam a tragédia, a mancha marrom avançou pelo leito do rio Gualacho e do rio Doce, até o litoral do Espírito Santo. Um desastre ambiental nunca antes visto no país. Peixes morreram e quem dependia do rio para viver chorou ao ver a água assim. Triste, né? Difícil de explicar. Segundo o promotor Guilherme Meneguim, 1.271 pessoas recebem até hoje o auxílio emergencial pago pela mineradora. Um salário mínimo para chefes de família acrescido de mais 20% por dependente. Não existe na lei brasileira, em nenhuma lei, o direito ao auxílio financeiro mensal, nem o direito à assessoria técnica, à casa alugada, as antecipações de indenização. Tudo isso foi criação diante da situação emergencial que se constatou. Sobre esse aspecto, eu posso dizer que foi inovador. Até hoje não existe lei prevendo isso, mas virou uma prática muito importante em caso de desastres. 442 famílias devem ser reassentadas em novos povoados. Nesses 5 anos, o Ministério Público moveu 25 ações sobre o rompimento na comarca de Mariana. 1/4 delas foram para forçar as mineradoras a cumprirem acordos judiciais já fechados. Foram várias ações de cumprimento de sentença para fixar um prazo e uma penalidade para entregar as casas, para conceder auxílios financeiros aos atingidos que tiveram seus auxílios negados, para garantir que novos núcleos familiares tivessem direito a uma casa separada, porque eles concordaram com tudo isso. Mas na hora de cumprir, eles não cumpriram. O que é lamentável, O que é uma forma de atuação que demonstra a desonestidade, a má-fé, a mentira. Algumas ações são curiosas, como a que obrigou as mineradoras a retirar as 63 carcaças de veículos destruídos na tragédia. E fez com que o Detran desse baixa nos veículos e suspendesse os impostos que continuaram a ser cobrados em 2016 e 2017. Outra ação foi movida para impedir que a Prefeitura de Mariana pagasse lanche e transporte para manifestantes a favor da volta das atividades da Samarco. A cidade depende tanto da extração de minério que chegou a oferecer compensação de dias letivos para estudantes que deixassem de ir à escola para participar do protesto. É inacreditável. Nós tivemos que entrar com medida cautelar para impedir o município de fazer isso. Felizmente, o município tirou essa ideia
e cancelou esse apoio a tal manifestação. Iam tirar os estudantes da sala de aula para participar do protesto? Para participar de um protesto em defesa de uma empresa que causou um dos maiores crimes da história do Brasil, pelo menos nos últimos 30 anos. Nenhum responsável pelo desastre foi punido ou preso. Em 2016, 21 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por homicídio qualificado com dolo eventual, mas a acusação foi retirada do processo no ano passado. O então presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, e 3 executivos da Samarco e um da Vale foram denunciados por crimes ambientais, inundação e desabamento seguidos de morte. A Vale, a BHP Billiton e a Samarco também são réis neste processo. A responsabilidade pelas mortes ainda é possível. Aplica-se a pena do crime de inundação, mas a pena é aumentada, substancialmente aumentada, porque a inundação causou morte. Objetivamente, isso significa uma pena de 6 a 12 anos, que é a inundação qualificada. Segundo as investigações, 27% do material que estava na barragem havia sido depositado de forma irregular. Um engenheiro e a empresa Vogue BR respondem pela falsidade do laudo de estabilidade. Não teve ainda julgamento, infelizmente, nós aguardamos o julgamento dos réus, dos poucos que restaram no processo, e a apreciação dos recursos contra decisões que impediram que tantos outros réus ligados justamente ao que eu chamei aqui de autogovernança da Samarco, e tantos outros réus fossem submetidos ao julgamento. 5 anos depois, a tragédia causada pela barragem da Samarco não foi esquecida. O resultado ainda está aqui, mesmo que o mato tente ocultar. Triste é perceber que tudo isso não serviu de lição, já que a história se repetiu e de forma ainda mais brutal, com a morte de 270 pessoas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Enquanto a justiça não for mais rigorosa, não prender, não dar uma sanção devida, o crime vai continuar acontecendo. Aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, e as empresas estão continuando fazendo o quê? Estão continuando fazendo terrorismo. Tirou o povo de Barão de Casa, tirou o povo de Macacos, agora está tirando o povo de Antônio Pereira. Agora já tem Santa Rita Durão, que é um distrito próximo a Bento, que já está tendo treinamento, que tem uma barragem que está em nível 2, pode romper a qualquer momento. Então, assim, quanto que a gente vai ter um sossego de parar de ouvir que tem barragem para romper? O relógio do tempo não para, não atrasa. 1826, dias depois do desastre, uma tragédia segue impactando diariamente a vida de muitas pessoas que moravam nas comunidades atingidas pela onda de lama. O reassentamento das famílias e o pagamento das indenizações avançam em passos lentos. A terra arrasada a perder de vista é apenas a capa de um livro que conta uma história triste. Um drama com capítulos que também poderiam estar nas páginas policiais. Samarco muitas vezes classifica como fatalidade, muitas pessoas, até mesmo a imprensa, classificam como tragédia, mas o que houve foi um crime. Eu diria que desde a Constituição de 1988, esse talvez seja uma das maiores violações massivas de direitos humanos causadas no Brasil.